A paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria na paz do Senhor Jesus. É uma alegria, né? Acordar, poder agradecer ao nosso Deus, bendizer ao Pai por tudo que tem feito, por tudo que vai fazer. Te louvamos, Senhor, te agradecemos. Hoje a irmã Clemência passou aqui cedo e falou: ô irmã, nosso Deus é bom demais, né? Falei, nosso Deus é maravilhoso, sabe? É tão bom você acordar logo e a gente já poder falar um para outro como o nosso Deus é maravilhoso. Tava um calor, irmãos, calor tão grande e vem uma chuvinha tão gostosa hoje. O tempo tá tão gostoso. Tava olhando lá fora os canarinhos, sabe? Minhas rosas do deserto estão as coisas, a flor mais linda, tão carregada. E tudo é a mão de Deus, né? Se estamos aqui hoje, é porque Ele assim permitiu. Então nós queremos só louvar, agradecer e benzer. Obrigado pelo alimento que coloca na nossa mesa, pelo ar que respiramos, pelo dom da vida, pela nossa família que nós consagramos na Tua presença. A famílias do mundo inteiro, todos, Pai, na Tua presença. Cada um, né? O Senhor conhece um por um. Nós conhecemos a pessoa por fora, o Senhor conhece o coração de cada um. E é na Tua mão poderosa que nós consagramos e entregamos. Amém? Aleluia. Deixa eu falar bom dia. Bom dia, graça e paz. Mais um dia, né? Uma terça-feira hoje. Essa terça-feira, um tempinho nublado, porque deu uma chuva boa. Tá gostoso, Graças tão a Deus, ventinho, olha. nós estamos precisando de chuva de novo. Nesse início de ano não foi tão boa a chuva assim, nós estamos precisando de chuva ainda, né? Faltou chuva agora esses tempos. E estamos aqui louvando e agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele faz na nossa vida, pelo nosso trabalho, pela saúde, pela comida, pelo ar, por todos os momentos. Louvar e agradecer a Deus, né? Graças nós te damos, Pai, por estarmos aqui diante de Ti, mais um tempo, mais um momento de oração com os irmãos que entram na live, e que essa palavra possa repercutir em todos os cantos do mundo e sirva para alimento para a nossa vida, sirva para alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Em nome de Jesus nós pedimos. Sim, Pai. Oramos Visita nesse cada momento, um, Pai, por Senhor. todas as pessoas, todos os Senhor. nossos filhos, sobrinhos, netos, Pai, todas as pessoas que não Irmãs, sabem como cunhadas, te pedir, cunhados. todas as pessoas enfermas, pessoas que precisam de alguma coisa do Senhor, mas nós não estamos aqui para te pedir, estamos aqui para te louvar, te agradecer e que o Espírito Santo nos ajude. Dá-nos Em nome de sabedoria, Jesus, né? Através dá da palavra, sabedoria. para vivermos o nosso dia. Amém? Amém. Estava lendo uma passagem aqui, hoje, no Evangelho de São Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 13, vai falar de uma mulher que estava paralítica ou encurvada. Oi, Ana, bom dia. Bom dia, dona Ana. Pai do Senhor. Deus abençoe você e toda a sua família, minha irmã. Que bom estarmos juntas, né? Louvando o Senhor logo cedo. Amém. E essa palavra vai falar assim, ó. Fala para Ana a palavra primeiro. Lucas capítulo 13, versículo 10, vai falar daquela mulher encurvada. Vai falar, ensinava no sábado, Jesus, né, ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, 18 anos, andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E Jesus, vendo, chamou a si e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo ela endireitou-se e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão, 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para seres curados no dia de sábado. Porém Jesus lhe respondeu, hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e seu jumento, ou não leva para beber? E eu não convinha soltar
desta prisão no dia de sábado, esta filha de Abrão, a qual 18 anos Satanás tinha presa, e dizendo isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém. Palavra da salvação. Amém, glória a Essa vós, palavra Senhor. é palavra de salvação, o Evangelho. Salvação Amém, da nossa amém, alma. Amém, amém. Vamos lá, explanar essa palavra. Aqui está escrito o seguinte: 18 anos que uma pessoa estava possuída por um demônio e ela só ficava Que encurvada, empurrava ela para baixo. empurrando para baixo, de modo algum ela podia endireitar-se. Você imagina um demônio segurando, né, a pessoa ali, Opressão. oprimindo ela, colocando ela para baixo, ela não via nada. Aqui, irmãos, ela é um exemplo de como Jesus pode libertar as pessoas das doenças e das limitações. Quantas pessoas estão, né, Elcio, que a gente conhece, irmãos? A gente conhece Oprimidas. jovens que estão aprisionados Por né, droga. na droga, mas Isso é não usado é- pelo inimigo. Essa, Né? É obra de Satanás na vida dessas pessoas. essa Estão passagem presas. aqui, ela não significa só que essa mulher, ela estava doente. Ela tem um significado geral, ó. Espírito de enfermidade. Jesus falou, Satanás havia preso ela há 18 anos. Já pensou? 18 anos? Ela estava numa condição de sofrimento. Ela estava limitada. Ela não podia olhar para frente, só olhava para trás. Ela pode ser interpretada aqui por várias maneiras. Primeira coisa, dor e sofrimento, né? Essa mulher representava uma vida de dor, de sofrimento. Não ganhava um abraço, irmão, porque como que você abraça uma pessoa? Nunca. Você não consegue abraçar uma pessoa assim. Que impedia ela de viver ela livremente, plenamente. Não tinha vida plena, não conseguia fazer nada. E ela ia para a sinagoga. A limitação e opressão. Essa curvatura simboliza uma vida de limitação e opressão que impedia ela de se libertar e ela de viver com dignidade. A pessoa andava encurvada, só olhando o que tem no chão, só vendo sujeira. Não consegue olhar o horizonte, vê um pássaro não consegue enxergar voando. nada, só olhando para baixo, que é o que demônio faz com as pessoas. Isso aí, Elcio, quando as pessoas elas estão sendo Satanás está usando oprimindo elas não conseguem ver as coisas lindas, mesmo não sendo encurvadas, mas os olhos são tapados. Elas não conseguem olhar a beleza do que Deus traz para a vida delas. A pessoa tem tudo, mas ela não consegue ver nada. Não vê nada. Vive numa vida, sabe, numa vidinha de sujeira. Oprimido. Não consegue trabalhar direito, não consegue se cuidar, se arrumar. Nada que faz tá bom. Nada que faz tá bom, nada que ganha tá bom. Tudo que ganha gasta. Isso é a opressão do inimigo. Isso aqui, ó, essa curvatura também pode ser vista como uma metáfora para a separação de Deus causados pelo pecado e pela rebelião contra Ele. Quantas pessoas não querem se achegar a Deus por causa do pecado? Preferem ficar presas no pecado, sabe? Preferem ficar presas no pecado do que deixar o pecado para servir a Deus. Não sabe. Olha, irmãos. Nós vimos pessoas que a gente já ajudou, assim, não estou falando porque a gente ajudou, eu quero usar o exemplo dessas pessoas. Ele estava oprimido pelo demônio, separado do marido e da mulher, separado dos filhos, vivendo uma vida de miséria, de derrota. E nós fomos até essas pessoas, pregamos o Evangelho, convidamos para a pessoa ir no núcleo, na igreja. Eles foram até algumas vezes, reconciliaram a união, voltaram ao casamento, nós os ajudamos. Mas a gente sabe, nós sabemos que eles gostam de beber, gostam de usar droga. E é mais fácil, irmão, não fazer nada do que parar de usar droga, do que parar de beber.
Eles não têm uma perspectiva de futuro e não querem ter uma perspectiva de futuro. E se afastaram da gente, já não sabe nem por onde anda e mora perto. Mas eles não querem saber. Eles têm até medo de encontrar com a gente fala, por que você sumiu? Irmão, nós não vamos te convidar mais não, você já aprendeu o caminho. Você já aprendeu o caminho. O dia que você quiser se libertar, as portas estão abertas, mas você vai ter que ir com as suas próprias pernas. Com as próprias pernas. Ela foi na sinagoga, num dia de sábado. Não falou que ninguém levou ela, falou que ela foi, né? Não falou que ela estava acompanhada com alguém. Jesus libertou essa mulher, irmãos, não libertou apenas ela desse demônio, não curou essa mulher encurvada, não apenas a doença física dela. Jesus tirou ela daquela condição espiritual de sofrimento e opressão que Satanás havia aprisionado ela 18 anos, restaurando ela dignidade, e ela teve uma vida nova, né? Esse é exemplo poderoso da misericórdia de Deus na nossa vida, poderoso. Mas ela foi sozinha, né? Nós podemos aqui... E ela foi no lugar certo, né? Irmãos, quantas pessoas estão indo no lugar errado? Como tirar Satanás se você vai num lugar onde ali manifesta ele? Como você pode se deixar... como Satanás expulsa Satanás? Não existe Jesus isso. falou isso. Né? E uma coisa que eu vou te falar, e uma coisa que essa palavra também ela vai falar, agora eu vou falar do outro lado. Pessoas principais, príncipe da sinagoga, vamos falar que hoje seriam nossos bispos, os nossos pastores, as nossas pessoas, os principais, proibindo Jesus de fazer uma cura num sábado, porque vivia pela lei. E na lei não é lícito fazer nada de sábado, nem cura. Jesus chama eles de hipócrita. Por acaso seu boi, seu jumento, não bebe água, você não leva ele para beber, você deixa ele amarrado o dia todo sem beber, porque é um sábado, e eu não posso tirar da mão de Satanás uma filha de Abraão, que 18 anos Satanás tinha presa. Ele falou isso, hipócritas. Então, para Jesus não tem dia para curar, irmãos. Exatamente. E outra coisa, não tem dia para curar e para libertar Satanás. Ele cura e liberta em todo momento, toda hora. E eles ficaram envergonhados, a palavra vai falar. E todo o povo se alegrava pelas coisas que eles faziam e glorificava a Deus. E muitas passagens Jesus fez no sábado, muitas curas. E eles criticavam Jesus, porque no sábado não pode fazer nada lá, até hoje. Não se pode fazer nada. Mas eu vejo que lindo, né? Aquela mulher, você imagina aquela mulher toda encurvada, né? Nós conhecemos aqui em Patrocínio aqui teve uma pessoa bem que ela era bem encurvada. encurvada, mas nós não estamos falando que era por espírito, não, viu, irmãos? Talvez era uma enfermidade, então, mas essa não, essa era encurvada por Satanás. E sabe o que eu penso? Ela ouviu falar disso. Não, ela ia para a sinagoga. Sempre ela ia, eu acho, eu creio que ela ia para a sinagoga, né? E quando ela chegou lá na sinagoga, quem estava ministrando a palavra? Jesus, irmãos. Eu imagino ela falar assim, quem é? Perguntando para alguém lá e alguém falando assim, é Jesus. Sabe? Mas Jesus já tinha visto aquela mulher no meio do caminho, Jesus já tinha acompanhado a entrada dela naquela igreja, naquela sinagoga. Oh Deus, ele sabia que era o dia da libertação. Né? Nosso Deus conhece. Aleluia, amém. Ai, é lindo. Glória a Deus. Eu fico vendo, né? Eu falo assim, como é maravilhoso. Você imagina você entrar na presença de Jesus, toda encurvada, com a vida toda perdida, e sair toda de pé, sabe, cheia do Espírito Santo, cheia da presença, na paz, podendo viver uma vida nova, de beleza. É assim que quem entra verdadeiramente na presença de Jesus, a gente
se transforma, irmãos. Eu fui transformado, o Elcio foi transformado. E a gente só tem que louvar, agradecer a Deus. Importância. Nós entramos ali também encurvados. Quantos de nós entramos encurvados com uma vida totalmente depravada, de uma vida largada, né? Quantas dores a gente trouxe, né? Quantas dores a gente trouxe, quantas enfermidades nós chegamos na presença desse Jesus. E Jesus nos curou, nos libertou das prisões, das grilhões de Satanás. E louvo a Deus por isso, porque um dia nós nos apresentamos na presença dele e ele nos curou completamente. Aleluia. E todos os dias ele vem nos transformando, nos fazendo novas criaturas. É devagar, irmãos, continuamos pecadores, sim, nós temos a carne, né? A carne. Mas Deus, ele vem com o poder dele sobre nós. E cada dia, mais e mais, ele nos transforma, né? Maria, bom dia, irmã. Que Deus te abençoe. Elcio, fala bom dia para Maria. Bom dia, Maria, Pai do Senhor Jesus. Elcio, tem mais alguma coisa para falar da mulher encurvada? Olha, mulher encurvada, Maria. O que eu tenho mais para dizer dela é... Ela foi na sinagoga ouvir a palavra. A importância da fé. De repente, Jesus estava lá. A palavra não vai falar que ela foi lá buscar Jesus. Nem cura, nem nada. Ela entrou na sinagoga. Por uma coincidência. Talvez ela fizesse isso de costume, né? Por uma coincidência ela estava lá. Jesus chamou a si, mulher, está livre da tua enfermidade. Essa enfermidade era um demônio. Era uma possessão demoníaca. Ele pôs a mão sobre ela, olha que lindo. Que tinha 18 anos e pôr na mão, empurrando ela para baixo assim, sabe? É muito importante a gente falar que isso daqui também significa não só uma deficiência física. Essa opressão não é só uma deficiência física. É a impossibilidade de ver futuro, de levantar a cabeça, de contemplar Deus, a natureza. É uma total opressão e sofrimento. Total. Então, Jesus vai falar assim, ó, e não convinha eu soltar da prisão. Prisão, é uma prisão. Era uma prisão que essa mulher andava. Essa mulher encurvada Pessoa andava. que fica olhando pro chão agachado, só vê sujeira, lixo, deformidade do chão, da rua. Imagina você olhar só pro chão. E você é impedido de olhar as milhares de possibilidades coisas lindas que tem para frente. Olhar o horizonte, a natureza. Eu quando viajo, eu vou assim olhando. Já pensou? Essa pessoa, se ela viajasse, o que ela via? Nada. Não via nada. E aí, irmãos, a importância disso, que nós já explanamos toda essa palavra. E no final, todo o povo que conhecia, por todas as pessoas, eles se alegravam por as coisas gloriosas que Jesus fez, que eram feitas por ele, né? Por isso Jesus chamava atenção onde ele passava, porque ele fazia coisa boa. Ele já abraçava a pessoa imediatamente, já sabia que a pessoa necessitava alguma coisa, curava, transformava a vida da pessoa, sarava, expulsava demônios. E hoje nós vamos orar pelas pessoas que estão encurvadas. Irmãos, não encurvada no corpo, mas encurvada na alma. Espiritualmente. Espiritual. Aquela pessoa que sofre opressão. Hoje nós vamos orar por aquele que está aprisionado por Satanás, né? Quantos anos, quantas pessoas vivem aprisionadas, né? Não consegue ver a alegria, não consegue ver a beleza, não consegue enxergar a não ser tristeza e angústia. Eu consigo enxergar uma coisa no nosso dia a dia. Eu consigo enxergar uma coisa que eu vou falar para vocês e é muito triste. Conversei isso do dia com o pastor Maurinho. Eu gosto muito de observar e eu converso com todo mundo. Eu passo na borracharia, eu sento, converso. Eu entro na loja, eu sento, eu entro, converso. Vou nos meus amigos, converso. O que eu vejo, principalmente aqui na nossa cidade,
Quando chega na sexta-feira, eu vejo um alvoroço fora do comum. Sabe, um vucu-vucu, assim, um alvoroço que não é normal. Aí eu fico observando, o que é isso? Não é uma sexta-feira em São Paulo, que eu morei 40 anos em São Paulo, 42 anos em São Paulo eu morei. Aí aquela correria, sabe, normal. Principalmente das 5 da tarde até as 7. Essas 2 horas aí é terrível. Mas aqui no interior, onde que não tem nem semáforo na minha cidade, não tem nenhum semáforo. Aquele vucu-vucu, aquele alvoroço de gente, você chega num lugar, você nem quer te atender mais, sabe, aquela pressa. Porque o futuro deles se limita no próximo sábado e domingo para encher a cara. Eu só vejo o nego correndo para depósito de bebida e comprando fardo de cerveja, cigarro e fardo de cerveja e bebida e tudo, sabe aquela Tá, eu vou falar, não tem muito divertimento no nosso lugar, muitas coisas para fazer. Mas a perspectiva de futuro dos nossos jovens só é a próxima final de semana. É triste. Para beber, usar droga. Eles não têm perspectiva de futuro. Não tem. Outro dia eu dei bronca, assim, uma bronca boa num menino, deu um conselho, falei, rapaz, eu não te conheço, assim, não tenho amizade com você, eu só te conheço de vista, de oba-oba e tal. Mas você está errado, você está falando isso. Ele falou que ele ia casar com uma mina assim que eles iam dividir as despesas. Não se fala em amor, não se fala em carinho, não se fala em perspectiva de vida, nem construir um futuro, construir uma família. A gente se fala em morar junto para dividir despesa. Né? A mulher paga a água, eu pago a luz, nós rachamos o aluguel e nós vamos tocando. Muito feio, falei, isso é muito feio isso. É horrível isso. Mas quando eu casei para a gente somar nossas coisas, para a gente constituir uma família, para a gente ser independente. Nós nunca pedimos nada para pai e mãe. A gente fez a nossa vida. Nós fizemos a nossa vida. Nós passamos nossas dificuldades sozinha. E superamos com a graça de Deus. E Deus nos ajudou. E por isso que a gente está aqui hoje, 43 anos nós já vamos fazer de casado. 44 anos nós vamos fazer de casado. É isso mesmo, né? 44 anos. Não, e aí a vida... Não, é muitos anos. É ano, né? A cabeça do velhinho também não aguenta, né? 44 anos. Mas a Raquel, perspectiva bom dia, de vida... Alegria, Zilda, bom dia. A perspectiva de vida dos nossos jovens, o futuro que eles têm é só o próximo final de semana. Irmãos, tem um posto de gasolina do lado da nossa igreja, uma praça. Enquanto a gente está indo para o culto, o posto está cheio, lotado de pessoas usando droga e tomando cerveja. É só isso. Aquele cheiro de maconha Aquele cheiro que insuportável. entra dentro da igreja, da droga. E eles acham que é moda, é bonito. É isso. horrível, e eles não sabem como eles estão aprisionados, né? E é essa prisão que Satanás coloca sobre eles, esse jugo. É um jogo do inimigo. Esse jugo que só tende a piorar. E todo mundo sabe disso. Que vida que essas pessoas vão ter? Eles não têm uma vida. São uns inúteis. E a hora que a nossa geração morrer, filha, o mundo, bom, também já está próximo de acabar. Né? Jesus virá, não piscar de olhar. A gente vê, irmão, não tem perspectiva de vida, não tem ambição. Não é pra gente ser. A palavra fala pra gente não ser ambicioso. Né? Mas essa ambição de querer prosperar na vida, de ter uma casa boa, de ter uma coisa digna, um carro bom, sabe? De ter uma família criada, filhos educados, levar pra igreja. Instrução, ser instruído, pessoas sábias, sabe? Você vai ensinar uma coisa, isso daí não é minha área não, sei. Irmãos, orar pelas pessoas que estão aprisionadas. Esse é o que eu queria falar, é comparar esse jugo. Essa opressão de Satanás sobre a vida das pessoas. E eles permitem. Até que eles decidam por si só e vão buscar Jesus, uma ajuda. Jesus é o caminho. Eu não estou falando... eu não estou falando, irmãos,
Eles não querem saber, porque eles acham que ser crente é babaquice, sabe? Às vezes você vai falar com pessoas jovens, já vem você com essas bobeiras de igreja. Não é igreja, igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Jesus, alcançar dentro do coração os ensinamentos. Só se Jesus estivesse aqui, eu não estava usando droga hoje. E nem Porque bebendo. ele enche aquele vazio, sabe? Vai preencher aquele vazio. Que você tem, que você quer preencher com a droga, com o vício do álcool, da prostituição. Irmãos, não é só não, eu tô prostituição. falando. Quantos homens estão presos hoje na internet com prostituição? Eu conheço prisioneiros de Satanás, porque tem que ver coisas na internet, sabe? E droga, e álcool, e a prisão não é só da droga, não. A prisão é de tudo isso, né? Isso tá preso. Quando você tá preso em algo que você sabe que é pecado, você sabe que é pecado. Dentro de você, a pessoa sabe que é pecado. Eu vou Se falar... ela tá vendo escondida, é porque ela sabe. Já que a Célia falou disso, eu vou falar uma coisa. Por exemplo, fumar não é pecado. Não. Você acha que não? É. Deus vai falar que você é o templo do Espírito Santo. Você está destruindo o templo do Espírito Santo. Porque a gente sabe os malefícios que um cigarro faz no nosso corpo. A gente sabe quantas substâncias tóxicas você está tragando e inalando por livre e espontânea vontade, porque você se viciou, se acostumou nisso daí. E eu não vou falar que é fácil se libertar, porque eu já fumei 2 maços de cigarro por dia. Eu já fumei. Há muitos anos atrás, mais de 30 anos lá atrás eu larguei de fumar. E deu muito trabalho, muito trabalho. Não é fácil. Quanto mais essas drogas mais pesadas. Amém? Então que Deus alcance cada um. Que Deus alcance, que Deus possa mas olha só, para Deus alcançar primeiro a gente tem que querer. Para Deus alcançar, nós temos que fazer a nossa parte. Deus não sai libertando todo mundo do álcool e da droga aí não, porque eles entraram porque eles quiseram. É quando a pessoa vai buscar. Essa mulher foi na sinagoga. Jesus olhou o sofrimento dela e curou. Muitas pessoas são libertas porque resolvem... Jesus ia passando no caminho, mas o cego gritou. O cego estava lá pedindo esmola. O que está acontecendo aqui? É Jesus. Ele que cura. Eu já escutei falar. E abriu a boca e foi buscar. A filha de Jairo foi ressuscitada, porque o Jairo foi atrás. A filha daquela mulher que estava endemoniada foi liberta porque a mulher insistiu na presença de Jesus para a filha dela fosse liberta. O servo do centurião foi salvo à distância, porque ele foi buscar. Lázaro, ressuscitado porque alguém tirou a pedra. Porque Jesus mandou. E alguém aí, tirou a pedra. Então sempre tem... Tem que ter uma atitude. Se eu fazer a tua atitude. Tem que ter uma atitude. Não adianta. Todas as pessoas... A mulher do fluxo de sangue ela foi tocou na hora de Mas Jesus. ela foi primeiro. Ela foi e tocou na hora desafiou de todas as leis da época e ela foi. Curada. Olha, irmãos, mas tem uma pessoa que eu sei que ela foi curada e ela não procurou. Mas Jesus foi até ela, sem ela procurar. Endemoniado de Gadarena. Mas esse não tinha força para procurar esse Jesus. Não tinha, mas Jesus foi até ele. Mas ele tinha 2.000 demônios dominando a vida dele. E Jesus foi até ele. É lindo, né? Ai, as coisas do Senhor é maravilhoso. É bonito. Então, quando você começa a estudar o Evangelho, você começa a conjecturar várias coisas e possibilidades de aplicar na sua vida. Amém? Então, vamos pedir para Deus colocar sua mão poderosa sobre as pessoas que não têm força, que estão oprimidas, que estão doentes. Que o Senhor possa ir como foi lá em Gadara. Que ele possa ser liberto. Libertar esses que estão presos, né, pelo próprio inimigo. Pai, que o Senhor possa libertar das garras de Satanás, Pai, aqueles que estão aprisionados nos vícios. Oh, Senhor amado, seja o vício que for, Pai, que essa pessoa possa ser liberta, né, nesse dia, Senhor. Em nome de Jesus. Nós estamos na Tua presença
Nós não temos outro Deus fora de Ti, Senhor. Não temos para apresentar a essas pessoas. É na Tua presença que nós trazemos cada irmão, cada pessoa Em nome de Jesus. na Tua presença. Quero Te entregar os Eduardos, Pai, os Brunos, todos os jovens, os Gabriel. Oh, Deus, quantos e quantos jovens estão presos nos vícios. Oh, quantas famílias sofrendo, Pai, porque o inimigo está aprisionando os filhos, os netos. Oh, Santo, 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 entra com Teu poder, Pai, os sobrinhos. Quantos jovens, homens e mulheres hoje. Não são só os homens, mas tem muitas mulheres também aprisionadas no vício. Oh, Santo, cura, Pai, liberta, Senhor. Põe a Tua mão poderosa como o Senhor colocou nessa mulher encurvada. O Senhor libertou ela dos demônios, Senhor. Nós sabemos quem traz o vício. Oh, na Tua presença, entra naquele quarto, Senhor, onde há uma pessoa com depressão, síndrome do pânico, borderline. Quantas pessoas estão presas dentro de um quarto, não querem sair, não querem mais viver, não querem ter vida, Senhor. Oh, nós estamos vendo um sacerdote, Pai, preso, né? Na depressão. Eu te peço pela vida dele, Senhor, toca nele, cura ele, liberta ele, Pai. É muito triste ver isso, um jovem preso. Obrigada, Senhor, Pai amado, Pai querido. Nós já te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela Tua visita, pelo Teu carinho, pelo Teu amor. Louvado seja, Senhor, nós sabemos que onde o Senhor entra, toca, a pessoa é liberta. E nós cremos que nesse dia o Senhor entra e toca, cura e liberta os necessitados, Senhor. Amém, aleluia. Amém, irmãs, irmãs, é Amém. Isso, né? Karina, que Deus te abençoe, Pai do você e toda a Senhor, sua bom família. dia. Raquel, nós estamos orando pela Irmãos, tua então filha, vamos falar emprego. a bênção apostólica, nós já falamos muito por hoje. Verdade, chega de... Hoje nós... Aí, Foi bom, né? que vai ficar sobre nós, a Célia já orou pelo caderno de oração. Sim, o Nós tio precisamos- Antônio do Daílson precisa da nossa oração, o Zé Roberto, cunhada da Ana, nós precisamos, a Rafaela, filha da Raquel, emprego, e a minha cunhada Zilda, que está aqui, o Hermes, meu cunhado, Maurinho, o pastor Maurinho, o Osimar, a pastora Nice, entregando a nossa pastora, pedindo que Deus possa curar, a Maria José, Eliana Dias, a Clemência, o Omar, a Vitória, o Renato, a Rafaela, nós já oramos por emprego. Pelas aposentadorias do Fábio, da Edna, da Cláudia, da Clemência, da Raquel, do Ronaldo, do pastor Mauro. E queremos orar também pela cunhada da Eva, né? A Fátima. Que Deus abençoe, toque, Amém. cure e liberte. Irmãos, hoje tem núcleo, 19h30 na Casa do Merel. Quem quiser participar, avisa para a Célia. Estaremos É aqui no juntinhos, Continental. louvando o Senhor. Em nome de Jesus, vai ser uma benção. Deus Se Deus abençoe. abençoe. Vamos falar a benção apostólica? Vamos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. E todos dizem dizemos, se amém. Deus é por nós Quem será contra nós? e agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, irmãos? Ninguém vai Agindo Deus, impedir. quem impedirá? Deus Ninguém. abençoe, Deus bom abençoe dia, seu Pai do dia. Senhor Jesus a todos. Chuva de bênção. Vamos trabalhar, Né, Karina, Deus abençoe você e toda a sua família, Raquel, todos os irmãos. Todos que entraram na live, Deus Amém. abençoe, bom dia.